Rafael, tem tido uma polêmica aí nos últimos tempos, né, na internet sobre o formato da Terra. Como eu disse aqui no início, hoje em dia está meio que proibido de falar disso. Você coloca na busca do YouTube, aparece sempre o Sérgio Sacani e coisas que tais, e os amigos. O que você acha disso, Rafael? Sim, está ocorrendo já há alguns anos, né, essa movimentação na internet, porque há alguns anos atrás, quando a Terra plana voltou a ser assunto, né, muitos brasileiros, milhares de brasileiros, começaram a questionar o formato da Terra. Isso de 2015 para cá. Começou um movimento lá nos Estados Unidos, né, resgatando um pouco dessa teoria, questionando o modelo esférico do globo. Então, muitas pessoas começaram a ir atrás desse assunto, a realizar alguns experimentos de curvatura, para entender melhor, né, de fato, cientificamente, o que estava sendo apresentado para nós como um modelo oficial pela ciência. E isso gerou uma polêmica danada. Muitas pessoas se envolveram, até o Olavo de Carvalho se envolveu em algum momento, começou a falar Lembro também. muito bem do professor Olavo falando Sim, disso. porque surgiram muitos vídeos, né, filmando a linha do horizonte, as embarcações sumindo no horizonte e aparecendo com o zoom da câmera, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, muitas pessoas levantaram essa hipótese. Isso gerou uma confusão, né, na internet, porque os acadêmicos, os cientistas se colocaram contra, né, essa teoria arcaica da Terra plana, e isso foi motivo de muita chacota, de muita perseguição aos terraplanistas, né? Entretanto, Dáquila, os pesquisadores do antigo Projeto Portal, já estavam pesquisando isso junto ao Urandir, né? Que já estava desde 92 investigando também não só Ratanabá, mas o formato da Terra. Para quem não sabe, né, ele já estava pesquisando isso há muito tempo. Em 2011, nós recebemos um direcionamento dos nossos amigos e eles disseram que era para nós pesquisarmos sobre a Terra e que a Terra não era um globo, não era esférica e que deveríamos provar isso cientificamente. Foi um desafio que eles fizeram a nós. Naquele momento, o grupo que seguia a crença científica, né, postulada do globo, entrou em choque. Como assim? Como é que nós vamos identificar algo que é um absurdo? Até o próprio Urandir, na época, quando foi questionado pelo nosso amigo Bilu, nosso amigo das estrelas, ele mesmo disse, mas isso é impossível, é um absurdo isso que vocês estão pedindo. Inclusive, eu tenho vídeo do Urandir conversando com o Bilu, quando ele afirmou isso. Vou mostrar hoje para vocês aqui, daqui a pouco. Na Fantástico. época, na época, inclusive muitos falam que o Urandir é o Bilu, né? Hoje vocês vão ver que não é, eles estão um de frente para o outro ali conversando. Vocês vão ver até os olhos do Bilu falando sobre a Terra, pedindo para que nós fizéssemos, né? Pedindo para que nós fizéssemos os experimentos e provássemos com testes científicos a esfericidade da Terra. Então ele não disse assim, olha, enfim, goela abaixo, criem uma seita sobre terraplanismo, de que a Terra não é um globo. Não, ele disse, pesquisem sobre a Terra, verifiquem se é um globo. A Terra não é esférica, ele disse. A Terra não é plana. A Terra é convexa nos continentes e existe uma planicidade nas águas. Isso deixou a gente intrigado, né? E de 2011 até 2018 foram 7 anos de experimentos que Dáquila realizou no mundo inteiro, não só com testes de curvatura, de planicidade das águas, para identificar realmente se existia a suposta curvatura que as imagens das agências espaciais mostravam, que os livros de geografia mostravam, que os astrônomos dizem que a Terra é um globo, que aqueles astronautas que foram ao espaço, ou aqueles que foram para a Lua, visualizaram a Terra como um globo. Para nós, realmente foi um choque quando percebermos, através de vários testes e experimentos que foram repetidos diversas vezes com a metodologia que foi aplicada a campo, não foi um achismo, foram testes. E nós ficamos, assim, muito, muito indignados, porque nós queríamos encontrar curvatura, nós queríamos defender a ideia do globo, e não encontramos. Foram 7 anos de vários experimentos, foram mais de 30 experimentos.
Por isso surgiu o documentário da Terra Convexa, porque nós apresentamos ali um resumo dos testes que foram feitos, porque questionamos a ciência. Olha, vocês dizem que a Terra é um globo, é esférica, mas os nossos experimentos provaram que não. Apresentaram resultados de planicidade das águas. O que existiu nos experimentos que realizamos foi que havia uma curvatura nos continentes devido à convexidade da Terra, que sai do nível do mar, os continentes se elevam, existe toda a depressão, relevo, chegando até o pico mais alto e descendo até o nível do mar. Então, obviamente que existe curvatura na parte terrestre. Mas, na parte das águas, existe um nivelamento nos oceanos, nos grandes lagos. A água não faz curva, ela apenas apresenta ondulações. E essas ondulações, obviamente que a gente encontra as marés, as ondas, elas voltam ao nivelamento. Sempre que existe esse movimento da ondulação, ela tende a voltar ao nivelamento. Então é muito difícil explicar, por exemplo, como que a água ela fica presa num globo girando numa velocidade infinitamente, né, que não tem nem como a gente medir essa velocidade, e a água continua presa pela lei da gravidade, né, nesse globo giratório. É praticamente impossível nas leis da física isso acontecer. Qualquer experimento que vocês façam hoje, com a mesma lei da gravidade atuando, nós vamos ver que é impossível a água ficar presa num objeto esférico, né? Mesmo que a gente tente entender isso de outra forma. Só que os testes que foram realizados mostraram que, de fato, não havia curvatura nas águas. Diante disso, nós fomos pesquisar outras questões, porque só não bastava apenas a curvatura. Nós fomos atrás de experimentos sobre o Sol, sobre os astros, sobre o posicionamento dos continentes, o tamanho dos continentes, vamos medir tudo isso. Fomos para diversas partes da Terra, não do globo, né? E ficamos surpresos e chocados com o que a gente encontrou. Coisas assim absurdas, que vamos falar depois no final da live, né? Então, em 2011 até 2018, nós estávamos constantemente realizando esses experimentos. Foi no meio desse caminho que surgiu a Terra plana. Depois, né, que a gente já tinha iniciado e apresentado, inclusive, as pesquisas de Dávila sobre a Terra convexa. Então, esse movimento da Terra plana foi muito perseguido. Inclusive, quando nós apresentamos o documentário Terra Convexa, os terraplanistas até ficaram assim meio chateados, né, meio incomodados com a gente. Poucos ficaram do nosso lado porque eles não gostaram muito que a gente trouxe outro nome, né, Terra convexa, em vez de Terra plana. Mas, de fato, porque a Terra convexa é diferente. Tanto é que hoje, né, você vê, o movimento da Terra plana está passando por algumas dificuldades, né? Eles não estão conseguindo provar algumas coisas, estão sendo refutados com relação ao Sol da meia-noite, entre outros pontos aí, e que nós vamos continuar as pesquisas e em breve vamos dar a parte 2 do documentário Terra Convexa, que será chamado Anomalia dos Astros, e vamos apresentar as provas de que sim, tudo isso que a Terra plana não consegue explicar, nós vamos explicar com experimentos e com algo que vai ser muito fácil das pessoas entenderem como que funciona isso na Terra convexa. É muito simples, mas vamos aguardar. Primeiro vamos contextualizar para que as pessoas entendam o que é de fato a Terra convexa, ou a Terra plana, como muitos dizem, né? Mas numa visão mais científica, porque muitos terraplanistas também se baseiam em textos sagrados, na Bíblia, por exemplo, que existem evidências de que a Terra não é um globo na Bíblia. Então, muitos associaram a fé religiosa a um movimento científico, que deveria ser pautado na ciência. Então, muitos terraplanistas hoje se agarraram a uma crença terraplanista, virou uma religião. E nós não temos esse vínculo religioso de crença em algo ou achar algo. Não, nós estamos pesquisando e só estamos afirmando aquilo que nós, de fato, tivemos como confirmação nos experimentos e nos testes que realizamos, tá? Então, basicamente é isso. Existe todo um contexto histórico também sobre o formato da Terra, cosmologia, que é importante a gente entender como os antepassados, né, entendiam a Terra, esse universo. E será que hoje isso tem sentido?
Então tudo isso está conectado para a gente buscar entender o formato da Terra. Perfeito, Rafael. O que você trouxe de exposição aqui para a gente hoje? Eu vi que o formato da Terra convexa, ele parece um meteoro, um asteroide, né? A Terra pareceria mais com isso, assim. Eu estou falando bobagem? Assim, pelo formato, né, que vocês demonstram. Sim. Parece uma grande pedra, onde na parte... Vamos apresentar aqui umas imagens. Legal. Não, vou colocar primeiro, vamos colocar um trailer primeiro, foi o primeiro trailer do documentário da Terra Convexa, depois a gente entra nas imagens, a gente vai contextualizando. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos assistir esse trailer aqui, já tá aí, veja se entra. Tô bem ansioso por esse documentário, hein? Fiquei... Sim, vai ser. Eu vou mostrar tudo hoje aqui, o trailer do novo documentário também, vamos lá. Para você, qual é o formato da Terra? É redondo. É redonda. É redonda. 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 A partir do que eu aprendi, né, até hoje, foi o que a gente aprendeu desde criança. Porque meus professores me ensinaram. O que eu aprendi na escola foi assim. De ver um livro, eu estudei. Pelas imagens que eu vejo. A maioria dos livros mostra dessa forma. A gente já aprende isso, né, desde pequeno. Daqui a gente não tem dimensão, a gente sabe pelo que a gente estudou na escola, pelo que a gente aprendeu na escola. Mas por que aprendemos desde criança que a Terra é redonda? Para a ciência, a esfericidade da Terra é explicada a partir das seguintes evidências. A primeira são os navios que desaparecem no horizonte. Nós fomos a campo, fomos fazer experimentos, fomos fazer testes. E estes apontaram para justamente o contrário. Inclusive, chegamos a desenvolver uma nova lei da física que prova, sem sombra de dúvida, de maneira inquestionável, física, matematicamente, a planicidade das águas. A segunda evidência é a projeção da sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar. É um argumento muito fraco para se provar a esfericidade do planeta, já que a sombra da Terra na Lua poderia ser projetada por diversas formas geométricas, não necessariamente uma esfera. A terceira evidência é a curvatura do horizonte observado a grandes altitudes. Durante nossa intensa etapa de pesquisas, nós projetamos, construímos e lançamos diversas sondas atmosféricas, as mais recentes equipadas com rastreamento Iridium, câmeras de alta definição, lentes gravitacionais e filtros infravermelho e ultravioleta. Conforme a análise dos resultados que coletamos com essas sondas, conseguimos determinar que a curvatura do horizonte visível a grandes altitudes se dá por um efeito da própria atmosfera e não pelo formato do planeta. A quarta evidência é a possibilidade da circunnavegação. Seria plausível a circunnavegação na Terra esférica, só que isso não prova que a Terra é redonda ainda. A circunnavegação funciona em qualquer modelo geográfico. A quinta evidência é a trajetória das constelações. Isso não prova a esfericidade da Terra. Iniciamos uma intensa pesquisa há 7 anos. Estivemos em todos os continentes e em diversos países. Coletamos dados precisos, principalmente sobre o movimento das estrelas. Identificamos que a trajetória delas é diferente do que a ciência diz. O interessante é que, ao processarmos os dados, conseguimos definir um novo posicionamento dos continentes. E, por tabela, um modelo geográfico diferente do globo atual que conhecemos. A sexta evidência são as fotos da Terra tiradas do espaço. Nós estudamos praticamente todas as fotos que foram disponibilizadas pelas agências espaciais. Conforme o relatório delas próprias, todas as imagens foram geradas através de um processamento de dados de satélite. Ou seja, não existe nenhuma foto real
do planeta Terra tirada do espaço, o que torna esse argumento totalmente irrefutável. A sétima evidência é o experimento das varetas, realizado por Eratóstenes. Here's a map of ancient Egypt. I've inserted 2 sticks or obelisks, one up here in Alexandria and one down here in Syene. Now, if at a certain moment each stick casts no shadow at all, that's perfectly easy to understand, provided the Earth is flat. If the shadow at Syene is at a certain length, and the shadow at Alexandria is the same length, that also makes sense on a flat Earth. But how could it be, Eratosthenes asked, that at the same instant there was no shadow at Syene and a very substantial shadow at Alexandria? The only answer was that the surface of the Earth is curved. O experimento de Eratóstenes foi muito bom para a época, mas teria que ter levado em consideração a diferença do fuso horário devido à grande distância entre os pontos, assim como outros fatores, como por exemplo a elevação em relação ao nível do mar, que em resumo poderia até ser uma prova da convexidade dos continentes, mas não necessariamente uma evidência da esfericidade da Terra. A ciência acadêmica assegura há quase 3.000 anos que a Terra é esférica. Outras linhas de pesquisa sugerem que ela possa ter uma forma diferente. Por esse motivo, pesquisadores de Dáquila estão há 7 anos buscando a verdade sobre o assunto. Apresentarão o resultado de suas pesquisas com comprovações científicas e definitivas sobre o real formato da Terra. Após a análise dos resultados obtidos nas pesquisas que duraram 7 anos, os pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates conseguiram determinar um novo formato para o planeta Terra. Porém, o mais intrigante é que durante este processo de análise, outras questões surgiram. A pesquisa levou à descoberta de um novo continente ao norte do planeta, o qual denominaram Norte Maior devido à sua posição geográfica. Também perceberam que o sistema solar pode não ser o que a ciência afirma. Pode ser diferente ou pode até não existir. Terra Convexa, o documentário. Descubra um novo mundo. Cara, que trailer fantástico, né? Assista o documentário lá no canal do Rafael, né? Não tenta procurar na busca, tá lá no canal dele. Tem no canal de Dáquila também, no canal do Urandi deve ter também, no meu canal tem. E nós estamos já há quantos anos? Desde 2018 que esse documentário saiu, né? Ele tem 2 horas de duração, ele é longo, mostra todos os experimentos. E esse foi o trailer na época, com algumas informações polêmicas, principalmente essas do final aí, né? Sobre o sistema solar, sobre um continente escondido que nós encontramos durante as pesquisas, muito polêmico. Vou falar disso no final da live, até para a gente poder responder as perguntas que o pessoal tá doido para fazer aqui, né? Sobre o sol da meia-noite, sobre tudo isso. Sobre o sol da meia-noite, Mas deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Rafael, que eu fui fazer a busca do documentário, o que aparece são pessoas, tipo, tem um casal lá histérico refutando o documentário, só aparece isso. Porque o documentário tá errado, o documentário é ridículo, mas não aparece documentário, gente, na busca. Vocês acham justo isso? Quer dizer, a fonte primária, o Google não dá o resultado. Só dá o resultado de pessoas contestando. Se você colocar isso agora no buscador do YouTube, você vai encontrar essa maravilha que fizeram no algoritmo, de tão importante, acho que foi o documentário, né? Porque para mudar o algoritmo de busca, estranho, né? Mas tudo bem. Exatamente. Eles, de certa forma, não querem que esse assunto seja amplamente divulgado, né? É por isso que esse movimento da Terra plana passou por tanta difamação e tentativa de serem vistos como um bando de malucos, né? Mas, de fato, esse assunto tem que ser feito de forma séria, né? A gente concorda com os cientistas,
com os globistas, né, que defendem o formato esférico, que isso deve realmente ser levado a uma pesquisa séria, com auditoria. Inclusive nós convidamos todos os cientistas a realizarem os mesmos experimentos da Terra convexa. Já estamos desde 2018, né, convidando muitos pesquisadores a repetir com auditoria. Lógico que eles vão ter que investir, como nós investimos, né, para realizar os experimentos. E refutar um por um. Até hoje não apareceu ninguém. Mas por quê? A própria Rede Globo, o Urandir apareceu no YouTube, desafiando a Rede Globo, oferecendo R$1 milhão, até para ajudar a pagar as dívidas da Globo, né, na época. Se a Globo, Fantástico, refutasse os experimentos da Terra convexa, não deram um pio, nem falaram nada. Mas por quê? Não querem R$1 milhão? Bom, e tem muitas pessoas aí que desafiaram, que disseram que vão refutar os testes, então estamos esperando, né, elas irem a campo, saírem de casa e provarem. Só ficar falando na internet, isso não prova nada. Esse desafio tem que ser passado pro Flow Podcast, que tá dando guarida lá pro Sérgio Sacani, né? Pois e o algoritmo do YouTube só distribui Sérgio Sacani para todo lado. Pois é. Então ele tem todo o apoio da plataforma, né? Venha debater, né? Quanto? Fala por Urandir oferecer um valor para ele. Lembrando que nós não somos contra a ciência, não. Nós estamos justamente buscando a ciência verdadeira. Nós estávamos em busca da verdade. Da mesma forma que nós pesquisamos arqueologia, civilizações antigas, a verdadeira história da humanidade, Ratanabá, Amazônia e outros assuntos, nós também gostaríamos de descobrir o real formato da Terra. Foi por isso que nós fomos pesquisar. Nós nunca criamos isso aí dentro de um dogma. Jamais impusemos isso como uma verdade absoluta para as pessoas. Não, nós trouxemos um questionamento, apresentamos um documentário para as pessoas refletirem em cima, mais nada. Agora, os acadêmicos, os professores, geógrafos, geólogos, os especialistas, né? Inclusive no documentário convidamos alguns cientistas e pesquisadores da área para justamente refutarem os testes, e eles se converteram durante as pesquisas e experimentos. Eles disseram, realmente, comecei aqui a trabalhar com vocês achando que a Terra era um globo, eu aprendi isso a vida inteira, agora não tenho como negar que não existe o que eles afirmam, né? A curvatura está ausente.